Então a gente continua falando agora sobre a teoria da restauração a partir do trabalho do John Ruskin. Enquanto Viollet-le-Duc estava morando na França, pós-Revolução Industrial, aquela França repleta de monumentos que tinham sido destruídos, que tinham sido vandalizados, o John Ruskin ele vivia na Inglaterra, na mesma época, no período que está a Revolução Industrial acontecendo de maneira intensa. Então, tá vendo as transformações políticas e sociais e o outro está vendo transformações econômicas acontecendo ali no lugar onde ele vivia. E quando Ruskin vê essas transformações, ele vê os antigos campos sendo destruídos e abrindo lugar para fábricas ou para a construção de novos bairros operários, ele olha isso tudo e ele vai ser um crítico enorme desse processo de industrialização. Ele era um pouco excêntrico na época, ele era um reacionário. Ele é um cara que diz assim, gente, esse progresso está acabando com o que tinha de bom. Esse progresso está acabando com a qualidade da nossa arte, a qualidade daquilo que a gente produzia, o valor da nossa cultura. Porque agora tudo é produzido em série, as coisas são pré-fabricadas, você compra por catálogo, e a gente está perdendo o valor daqueles bens individuais, do trabalho manual. Tanto é que ele vai se juntar com o William Morris, e os dois vão ser idealizadores de um movimento conhecido como Arts and Crafts. Literalmente, Arts and Crafts significa artesanato, e é a ideia de você tentar valorizar as artes aplicadas, ou seja, a tecelagem, a marcenaria, o trabalho com o vidro, o trabalho com o metal, aqueles trabalhos que a Revolução Industrial estava, de certa maneira, é, destruindo e que as máquinas estavam tomando lugar. E ele vai dizer, não, a gente está perdendo qualidade com isso, olha só que terrível. O estado em que está a arquitetura do século XIX, o estado em que está a sociedade do século XIX. Ele vai dizer que a arquitetura do século XIX, ela perdeu a sua proximidade com os materiais, a sua relação com os os bens, com o artesão, com a forma como aquilo era feito, e por isso ela entrou nas trevas. E ele vai dizer, olha, para que a arquitetura do século XIX, para que essa arquitetura, vamos dizer, contemporânea, né, dele, para que essa arquitetura possa ser salva, nós precisamos de algumas lâmpadas. E para isso ele vai escrever um livro, e é em cima desse livro que a gente vai conversar, um livro chamado As Sete Lâmpadas da Arquitetura. E o propósito desse livro é justamente criticar essas trevas nas quais a arquitetura se encontrava. E por que que ela vai então precisar ser iluminada pelas lâmpadas do sacrifício, da verdade, do poder, da beleza, da vida, da obediência e, em especial, e o que interessa para a gente aqui, pela lâmpada da memória. Esse texto, então, a Lâmpada da Memória, é o sexto capítulo do livro Das Sete Lâmpadas da Arquitetura do John Ruskin. O livro é muito interessante, ele é um crítico de diversas coisas, então ele vai criticar a maneira como as famílias não se reúnem mais ao redor das lareiras, ele vai criticar os materiais artificiais, aqueles materiais que, então, por exemplo, era a parede de rebocada que é pintada para parecer que é mármore, é a estrutura metálica que recebe estuque para parecer que é madeira. Ele é um cara que ia pirar, ele ia ficar louco da vida se ele visse essa cerâmica que imita que é madeira, cerâmica que imita que é pedra, cerâmica que imita que é cerâmica, enfim. Mas desse texto, A Lâmpada da Memória, o que ele vai criticar é justamente a forma como os arquitetos do seu período, os arquitetos do século XIX, lidavam com a história, lidavam com a memória, quando eles iam intervir nos edifícios. E olha só que interessante, eu quero começar conversando com vocês sobre a definição que o Ruskin vai dar para a restauração. Lembra lá do Viollet-le-Duc? E a forma como o Viollet-le-Duc dizia que a restauração era reestabelecer uma obra de arte no seu estado completo que pode nunca ter existido? Pois é, o Ruskin vai olhar para essa forma de restauro e ele vai dizer o seguinte: se você chama isso de restauro, então a restauração é a mais total destruição que um edifício pode sofrer. Porque ela é a destruição do monumento
acompanhada por uma falsa descrição. Ou seja, não basta só você ir lá e destruir o que tem, você ainda vai colocar alguma coisa no lugar que é horrível, que não é verdade, que é falsa. Por quê? Ele vai dizer, é impossível a gente restaurar alguma coisa que já tenha sido grandiosa, alguma coisa que já teve glória. A gente não consegue voltar atrás no tempo, a gente não consegue recuperar a glória de um castelo que virou em ruínas. A gente não consegue incorporar o espírito do arquiteto, o espírito do pintor, do escultor que já faleceu. E dizer, ah, se ele estivesse aqui, ele ia querer ter feito isso. Não tem como. O tempo passa e a gente precisa aceitar essa passagem do tempo. A gente precisa aceitar que as coisas têm um ciclo que vai se encerrar. Mas, então ele vai dizer assim, olha, você quer restaurar então? Você quer fazer isso? Ele não vai citar nomes no texto dele, mas aqui entre nós, a gente sabe de quem ele está falando. Ele vai dizer, você quer restaurar? Então tudo bem. Para restaurar, você faz o seguinte, ó. Em primeiro lugar, você despedaça a obra antiga. Você pega aquilo que estava em ruínas, mas que ainda existia, mesmo que como ruína, e você destrói aquilo. E no lugar, você coloca uma imitação ordinária, uma imitação vulgar. Ah, mas eu estudei como era a arquitetura da época. Eu pesquisei sobre as formas da arquitetura gótica. Não adianta. Por mais cuidadosa que seja, aquilo que você fizer vai ser uma imitação. Você não é um artista gótico na Idade Média. Você está no século XIX, usando novas técnicas. É uma imitação. O Ruskin ele traz para a gente uma coisa que é muito interessante, que é esse valor do documento, o valor do original, a importância de entender que aquilo que tem 500 anos não é a mesma coisa que uma peça nova que eu coloco lá e substituo. Porque aquela peça que passou por todo esse percurso histórico tem valor justamente por ter passado por tudo isso, por ter sobrevivido por tudo isso. Então, algumas coisas que ele vai dizer é o seguinte, ele vai dizer assim, olha, o ideal, na verdade, é que nós construamos hoje uma boa arquitetura. Nós precisamos construir novos monumentos. O que a gente está fazendo é muito ruim e a gente precisa construir novos monumentos. É por isso que ele vai escrever todo um livro defendendo como esses novos monumentos, como essa nova arquitetura de qualidade contemporânea deve ser. Mas ele vai dizer, olha, se você está sendo incompetente de construir boa arquitetura, pelo menos preserva a boa arquitetura que já existe. Vamos tentar manter, conservar aquele edifício que já existe, aquele monumento que chegou até nós. Sabe por quê? Porque ele não é nosso. Ele simplesmente passa por nós. E ele veio da antiguidade, ele veio dos nossos avós e é para a gente passar para os nossos filhos, para os nossos netos. Nosso papel, então, é mantê-los, é conservá-los. Entendendo que não é porque um edifício tem marcas da passagem do tempo, não é porque ele está ficando velho que ele perdeu o seu valor. Pelo contrário, a glória do edifício é demonstrada pela sua idade. Eu estou ilustrando os slides com algumas aquarelas que o Ruskin pinta quando ele viaja para Veneza, na década de 1850, e ele vai encontrar em Veneza justamente esse valor, esse aspecto pitoresco, essa beleza das marcas da passagem do tempo. Isso se demonstra nas ruínas do edifício. É como se alguém dissesse, bem, eu não me envergonho das minhas rugas, eu não me envergonho dos meus cabelos brancos, porque eles significam, eles são a marca de tudo aquilo pelo que eu passei na minha vida. E tem o valor, eu vejo o valor no que eu passei na vida, no que eu cresci, no que eu amadureci. Por isso eu não me envergonho, eu não quero fazer de conta que eu não tenho rugas, porque elas são as marcas do que eu conquistei. Da mesma forma, num edifício, o pitoresco é a marca dessa passagem e ele precisa ser valorizado. A história pela qual o edifício passa é importante. Cabe a gente dizer que o Ruskin não é arquiteto. E talvez sobre isso ele não se preocupa em dar um manual de como a intervenção deve acontecer, mas sim criticar formas como ela não deve ser. Percebem a diferença, né?
E sobre isso, então, talvez interessante a gente tentar estabelecer algumas relações entre o trabalho do Viollet-le-Duc e o trabalho do Ruskin. Porque inicialmente parece que os dois são muito opostos. Parece que os dois estão brigando aqui na forma deles entenderem como deve ser a restauração. Mas se a gente for parar e pensar com carinho nessas relações, a gente vai perceber alguns pontos importantes. O primeiro é que os textos têm objetivos distintos. Tá? Então, como eu disse, o Viollet-le-Duc ele está efetivamente escrevendo um manual. Ele quer instrumentalizar os arquitetos do seu tempo, os restauradores do seu tempo, para que eles saibam como intervir nos monumentos. Por quê? Porque ele está fiscalizando muitas obras e ele está vendo que o pessoal não está sabendo fazer. Então ele quer capacitar, ele é propositivo. O Ruskin, por outro lado, ele não é propositivo, ele é um crítico, ele é um teórico, ele nem é arquiteto. Ele simplesmente está tentando dar critérios para gerar essa reflexão. Então, nesse sentido, é claro que os textos vão ser diferentes, os objetivos deles são distintos. Agora, é interessante a gente perceber que os dois destacam a importância da restauração, a importância da preservação, desculpa. Os dois entendem que algo precisa ser feito. Os dois entendem que a gente não pode abandonar os edifícios históricos, mas a gente precisa reconhecer o seu valor. Claro, eles têm conceitos de restauração diferentes, até porque eles estão olhando para a coisa por uma perspectiva distinta. Mas no final das contas, os dois vão defender a importância da utilização. Lembra que o Viollet-le-Duc vai dizer, olha, é fundamental que se dê um destino para esse edifício. O Ruskin vai dizer, é fundamental que a gente conserve esse edifício. Porque já que a gente não consegue voltar no tempo, vamos conservar o que a gente tem hoje. Ou seja, a importância do uso, a importância da manutenção. E talvez uma das grandes contribuições aqui, e por isso é tão importante a gente falar sobre esses caras, muito embora as propostas deles já estejam, de certa maneira, superadas em alguns pontos, né, ao longo desses 150 anos de desenvolvimento da ciência, da restauração, os dois vão ser pioneiros ao propor um método. Os dois vão ser pioneiros ao dizer assim, não pode ser feito de qualquer jeito, a restauração não pode ser aleatória. Em primeiro lugar, é importantíssimo evitar a falsidade e evitar a perda do original. Nesse sentido, é estranho porque a gente olha para a obra do Ruskin e parece que o que ele está fazendo é falsidade, mas a gente precisa analisá-lo dentro do seu contexto. Para o contexto do Viollet-le-Duc, o que ele faz não é falso. O que ele faz é justamente tentar reproduzir a mais verdadeira arquitetura daquele tempo que ele está analisando. Por quê? Porque ele quer preservar o que tinha. É claro, nessa questão do método, os dois discordam com relação à possibilidade ou não de se encarnar o artífice. Ainda sobre isso, os dois falam sobre a questão da idade do edifício, né? E sobre as marcas da passagem do tempo. E os dois vão dizer que isso é importante. O Ruskin vai dizer, olha, as manchas da passagem do tempo, elas são interessantes, elas são sinais de que o meu edifício, ele sobreviveu a tudo isso. O Viollet-le-Duc vai dizer, olha, aquelas adições que foram sendo feitas ao edifício em diferentes estilos, né, aquela sobreposição de românico com gótico, isso também é importante. Isso mostra que esse edifício percorreu diversas partes da história da arte. E, de maneira geral, os dois vão dizer, olha, é fundamental, é importantíssimo que a gente consiga compreender qual é o caráter desse edifício, para que a nossa intervenção não seja gratuita, não seja desprendida de critérios, mas seja pautada por uma compreensão clara de como é aquele edifício, dos valores dele. Na continuação dessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o Camilo Boito e como ele vai tentar propor um método que integra essas duas visões distintas. Mas isso a gente vê no próximo vídeo.